Então, talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei. Quase que eu fui embora sem apertar o botão de começar, mas eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Eu tô aqui nesse parque lindo onde eu moro. Ele é lindo e eu tô aqui caminhando e querendo ser obediente a Deus. Então, primeiramente, me chamo Alessandra, tenho 36 anos, moro em Santa Catarina e quero ser obediente àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Faz uns anos que Deus tem me pedido para gravar esse vídeo e depois de um certo tempo eu tô aqui. Se a voz travar, o choro rolar, eu quero que você entenda que é Deus. Porque muitas vezes não é fácil gravar um vídeo contando um testemunho, contando algo que Deus fez. Mas eu tô aqui. E eu quero te encorajar a romper o medo e fazer igual eu estou fazendo. Câmera um pouco perto, o passarinho cantando, a luz do sol lindo batendo. Mas eu quero te encorajar a romper o medo e ir adiante. Porque muitas vezes o medo quer nos paralisar. Quer ditar quem somos ou o que devemos ser. Mas eu tô aqui porque eu quero falar algo muito importante do que aconteceu comigo e te encorajar a viver o que Deus tem pra ti e não ser paralisada naquilo. Eu tô aqui nessa ponte linda, gente, é muito lindo aqui onde eu moro, esse parque, ó, o sol tá batendo, agora é de manhã cedo, mas eu tô aqui porque eu quero falar algo muito importante, algo que as estatísticas mostram que está muito em alta, que é sobre a ansiedade. Mas eu não quero falar algo para vocês aleatório. Eu quero falar algo que eu vivi e que eu vivo. Há muitos anos atrás, muitos anos, não posso dizer assim, mas alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, a gente abriu uma empresa e no que fui abrir essa empresa eu trabalhava freneticamente com uma amiga minha. E eu trabalhava muito fora de horário, a minha casa vivia ao léu. Mas não vem ao caso. E o que aconteceu? Eu trabalhava muito freneticamente. E com isso, um tempo depois, eu comecei a sentir muitas coceiras no corpo. Que eu tirei a minha blusa, não sabia do que era. E fui descobrir. No outro dia passou. Passou. E num dia aleatório, eu tive um nó na garganta muito grande. Tive que ficar deitada. Botei meu relógio que mede a pressão, mede os batimentos, e ele estava normal. Tudo normal, mas eu estava sentindo aquilo. Não sabia de onde vinha, o que era, o que podia ser. E meu esposo ficou meio desesperado, me levou ao posto de saúde. E no que levou no posto de saúde, ela pediu que eu voltasse no outro dia. Gente, é muito lindo aqui, tem uns passarinhos voando, cantando, é lindo mesmo, é inspirador. Então, assim, é a minha história e eu sei que Deus quer encontrar alguém através desse vídeo, porque faz muito tempo que o Senhor me pede para gravar esse vídeo e eu não tenho coragem, eu não tenho medo, eu tenho medo. Eu sempre fico pensando o que os outros vão achar, a Alessandra aparecendo, a Alessandra quer se aparecer, mas eu quero dizer que não tem a ver sobre os outros, tem a ver com uma minha história, com uma história de vida, algo que eu passei. E você do outro lado que tá vendo, pode estar passando por isso. E eu quero te inspirar a viver o que Deus tem pra ti. A ser guiada por Deus e não pelo que os outros pensam ou deixam de falar ou ser ditada como os outros querem que você seja. Mas a viver os planos e os projetos de Deus. Até os passarinhos querem falar também. Então, assim, se a lágrima rolar aqui, sabe que é uma pessoa que tá querendo transmitir aquilo que Deus pediu. Então, eu voltei no outro dia, voltando, né, a conversa, eu voltei no outro dia e o médico falou algo pra mim que ele disse assim: Alessandra, o que você tem provavelmente não é patológico. Nós vamos fazer o exame de sangue, mas provavelmente não é patológico. O que você está vivendo
é uma crise de ansiedade com síndrome do pânico. Sinceramente, na hora, bateu um medo, bateu a vergonha. O que os outros vão pensar? Eu exerci algumas funções e eu pensei, as pessoas ninguém pode saber. Tanto que a minha amiga que trabalhava comigo, ela não sabia, ela não ficou sabendo, ela ficou sabendo depois de um tempo. Ninguém sabia, ninguém da minha família, apenas o meu esposo. E o que aconteceu com isso? Isso me trancafiou em casa. Eu não queria sair, eu tinha medo do amanhã, eu tinha medo do que podia acontecer, eu tinha vergonha. E só dizia, o que é isso? Isso não existe. O médico mandou tomar um remédio forte de tarja preta. E quando eu saí do posto, eu disse, Deus, eu não vou tomar isso. Eu não vou tomar isso. Isso não é pra mim. Mas hoje eu falo, porque assim, eu já contei esse testemunho para algumas pessoas e várias pessoas me procuraram. Alessandra, que coragem de falar, porque não é fácil. Não é fácil falar sobre isso. Porque assim, sinceramente, é um romper. É um romper da vergonha, um romper. Vamos caminhar comigo? Eu tô caminhando no parque, eu preciso caminhar, porque é algo que a crise de ansiedade e o pânico me ensinaram que eu não posso parar. Então, foi assim uma semana que eu fiquei ruim naquela primeira vez que me deu, sem saber o que era, o que poderia ser. E passou. Sem tomar remédio, sem nada. E eu esqueci disso. Mas o que eu quero falar é que as coisas não podem ser esquecidas, elas precisam ser rompidas. E romper implica muito em uma decisão, uma tomada de decisão. Então, não é fácil. E também muitas vezes a gente quer esconder, quer abafar, tem vergonha. Mas uma coisa eu quero dizer pra ti hoje, que não é sobre vergonha, é sobre um romper de Deus. É uma constância. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de ousadia. E eu tô aqui sendo ousada para te falar que eu não tenho a resposta para tudo, não sei de tudo, mas de uma coisa eu sei. Eu quero ser inspirada por Deus. E eu sei que se esse vídeo chegou até ti, é porque Deus quer falar contigo. E quer dizer para ti, rompe o medo, rompe a vergonha. Porque hoje em dia, os estudos mostram que a crise de ansiedade está pau a pau com a depressão. Então, eu não vou dizer que eu venci a ansiedade, mas eu aprendi em Deus a lidar com ela. Porque depois desse primeiro episódio, que eu não sabia o que era, faz mais de 5 anos, se eu tive uma vez por ano, foi muito. Então, a penúltima vez, na realidade, que eu tive, foi num lugar que eu morava, que praticamente eu tive em sonho e eu não conseguia mais ficar naquele lugar. Eu tinha um pânico tremendo, mas o pânico fica para outro vídeo. Mas eu quero falar hoje sobre a ansiedade, porque para mim, em mim, ela quis me dominar, ela quis me controlar, ela quis ditar quem eu sou. E eu quero falar para ti que você vive e quem você é não pode te ditar, ou o que você está vivendo, nem quem você é, mas o que você está vivendo não pode ditar quem você é em Deus, porque é Ele que guia os teus passos, é Ele que dita quem você é. Antes que Ele te formasse no ventre, a palavra diz, Ele já sabia quem tu era. Antes que eu te formasse no ventre, eu te designei, eu te dei as nações por herança. Então, o Senhor já tem te formado antes de hoje, antes de você ter a crise de ansiedade. Então, ela vem pra mim, Só que quando desse episódio, assim, que eu tive nessa casa, que eu precisei mudar, voltar pra minha casa antiga, passou, a partir do momento que eu saí daquele ambiente que me sufocava, saiu e não deu mais. Aí agora eu quero falar sobre o último episódio, que foi
faz poucos meses, faz em torno de uns 8 a 9 meses, eu tive uma crise de ansiedade com um pânico fortíssimo, que eu pensei que eu ia morrer. E nisso, eu tô aqui observando, gente, e nisso, eu pensei que eu não ia resistir, eu pensei que eu tava realmente morrendo. Pô, Alessandra, mas o que tu teve? Qual que é os sintomas que tu teve? Gente, pra cada pessoa é diferente. Pra cada pessoa é diferente. E pra mim, foi assim, ó, um dia antes, assim, eu vou numa determinada congregação aqui em Dayal, e a gente tinha um curso, assim, eu não tô aqui pra falar sobre igreja, sobre o que você tem que fazer, deixar de fazer, eu tô falando da minha experiência, o que aconteceu comigo, como foi, eu não tô aqui pra dizer que eu tô certa e outra pessoa tá errada, não, gente, eu tô aqui para contar a minha experiência, porque eu sei que a minha experiência não serve apenas para mim, ela serve para alcançar outras pessoas, é para alcançar vidas, porque não é sobre mim, é sobre o que Jesus está fazendo na minha vida. E naquele dia a gente tinha, naquela quinta-feira, foi numa quinta-feira, gente, eu vou virando a câmera para ver como é que fica melhor, tá? E naquele dia a gente tinha um curso, na quinta-feira à noite a gente tinha um curso sobre raízes do coração, uma coisa assim. E Deus me levou ao meu armário, o Espírito Santo me levou ao meu armário, onde eu tenho uma doma. O que é uma doma, gente? Uma doma é de cozinheira, com os botões na frente, que sempre foi o meu sonho. Para quem não me conhece, eu sou confeiteira, eu amo cozinhar, amo, gente, cozinhar, amo preparar coisas para minha família, para as pessoas, amo servir as pessoas com comida, preparação. E naquele dia o Espírito Santo me levou dentro do meu armário. Esse foi o ápice, eu quero chegar nesse que aconteceu, porque foi o ápice da crise de ansiedade, tá? Junto com o pânico. Mas eu já quero falar sobre a ansiedade e não sobre o pânico. E naquele dia o Espírito Santo me levou sobre esse sonho de ser confeiteira. Sobre o sonho do bolo, sobre isso. E o que aconteceu? Eu vim com tantos sonhos dentro do meu coração para casa, tão, como é que eu posso dizer assim, tanta inspiração para viver o que Deus tem, que tô gravando na mão mesmo, gente, para mostrar para vocês as paisagens, o lugar. É o primeiro vídeo que eu gravo e eu quero ser canal de Deus na vida de vocês, ser inspirada pelos céus. Então eu quero mostrar toda a paisagem, se não ficar muito bom, mas eu quero que essa mensagem chegue ao teu coração, porque eu sei que Deus tem a pessoa certa para essa mensagem. Então, naquele dia eu fui deitar, realizada, cheia de sonhos, cheia de projetos. E o que aconteceu? No outro dia, minha filha tinha ido pra escola, acordei cedo, show de bola. No outro dia, eu não consigo me esquecer, porque foi muito forte. Foi assim, desses 4 a 5 anos, foi o mais forte que eu tive. Eu tava deitada na minha cama, depois de exercícios, porque com esse processo todo de ansiedade e pânico, eu comecei a fazer exercícios, eu perdi 15 quilos. Fazendo exercícios, caminhadas, tudo ao ar livre e em casa. Mas a gente pode gravar um vídeo falando sobre isso, como foi esse processo pra mim. O pessoal tá pegando bastante agora. Como foi esse processo pra mim? Então, naquele dia eu acordei, fiz os meus exercícios e deitei na cama para descansar. E no que eu levantei, que eu olhei pro meu portão, assim, aquilo veio com uma flecha dentro do meu coração. E eu só queria correr embora. Eu queria fugir do meu quarto, eu queria correr pra rua, eu tava, como é que eu posso dizer assim, desesperada. Ó, tem gente correndo aqui. Então assim, aos pouquinhos, se travar um pouquinho, gente, vocês não reparem, tá? É que eu quero falar muito do meu coração. E naquele dia, vamos lá. E naquele dia, gente, foi como uma flecha no meu coração. Foi muito forte, eu só queria correr, eu queria ir pra rua, eu queria ir andar. E eu comecei a andar pela casa que nem assim, parece que eu tava fora de mim. Aquilo começou a me sufocar e eu precisava ir pra fora porque eu não tinha área. Eu fui pra fora, botei a cadeira, porque minha casa é bem pequenininha onde é que eu moro. Então, eu fui pra fora, botei uma cadeira e fui pra um lado e fui pro outro, eu não sabia o que fazer. E nisso,
eu digo que foi Deus, graças a Deus. O meu filho mais velho estava em casa, eu fui na cama dele, abracei, ele estava dormindo, não sabia o que falar, ele não sabia porque ele não estava entendendo o que eu estava dizendo. Esse filho, eu preciso caminhar, me leva pra fora, me leva pra fora, me leva pra fora. Eu preciso sair daqui, eu preciso correr, eu preciso ir embora. E eu comecei a ficar desesperada, é um desespero sem tamanho. Sem tamanho, eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que eu ia sufocar. Então, assim, pra cada pessoa é diferente. Eu tô falando pra vocês a minha experiência de como foi. Ali, mas tu rompeu, tu toma remédio? Não, gente, eu não tomo remédio. Foi uma escolha minha, uma decisão minha. Talvez teria que tomar. Mas como é que eu posso dizer? Foi algo que eu quis, eu decidi na minha vida. Tá pegando um pouco de sol, gente, mas é que tá tão lindo o dia, o sol pegando, mas eu tô aqui com vocês falando. Aos pouco eu vou virando, é que tá chegando mais gente, e daí eu acabo ficando com um pouco de vergonha e acabo não gravando. Então, o meu filho me levou pra fora, começou a caminhar, e daí meu esposo até mandou mensagem, porque a gente tem um aplicativo da onde vai, onde deixa de ir. Ele tá caminhando, decidisse dar uma voltinha, daí eu disse assim, não, amor, eu tive uma crise de ansiedade forte, e eu só queria chorar e eu queria ir pra rua. A primeira vez que me deu, gente, eu não queria nada, eu queria ficar dentro de casa. Não queria, meu marido sempre queria me levar pra rua, queria fazer eu passear. E essa última vez que eu tive, eu queria me isolar. Eu não queria me isolar, na real. A última vez eu queria me isolar e essa vez eu não queria me isolar. Tanto que os gatilhos que dá em mim é de me isolar. Me isolar. Ui, tá pegando bastante sol agora. E dessa vez... Não, dessa vez ela não quer que eu me isole, ela quer que eu caminhe. Então uma das coisas... Opa, tá pegando bastante sol, gente. É não me isolar. Então, uma das coisas que eu aprendi em Deus é ir caminhar. Eu vou caminhar, eu ando de bicicleta, faço muito exercício, gente, eu caminho muito. Então, assim, não quer dizer que vai ser igual pra ti o que é pra mim. Mas eu quero dizer que em Deus a gente rompe, em Deus a gente avança, em Deus é tudo diferente. Porque é sobre Jesus, não é sobre a gente. Porque uma coisa eu sei, que Ele não dá nada por acaso. Tudo é um propósito de Deus na nossa vida. Então, assim, para o primeiro vídeo de hoje, eu quero dizer pra ti, eu quero te inspirar a viver o que os céus têm pra ti. A não parar na ansiedade, a não parar no pânico. O pânico a gente grava um outro vídeo pra falar sobre ele. Eu tô toda descabelada caminhando aqui, agora eu parei em outro lugar. Então, tem pessoas caminhando ainda. Não é mais ainda tão cedo, já passa das 8 da manhã. Então, assim, eu quero te dizer, assim como eu venci o meu medo, tô aqui gravando pra vocês, abrindo meu coração e dizendo rompe. Gente, não é fácil, porque quase que eu não liguei a câmera. Quase que eu não finalizei esse vídeo, mas agora finalizando o vídeo, eu quero dizer pra ti, rompe, vence. Vai adiante, não deixa a ansiedade te parar. Não deixa a ansiedade definir quem você é. Não deixa, não deixa. Pelo contrário. Ai, gente, meu cabelo tá todo descabelado. Eu tô aqui gravando o meu coração, sendo sincera pra vocês e dizer que em tudo há um propósito. Deus não dá nada. Deus não dá nada. Nada que a gente não possa carregar. Nada, gente, nada. Deus não faz nada em vão. Caiu. Nada em vão, pelo contrário. Em tudo, essa é a frase que o Espírito Santo tem me dado. Tudo é um propósito. Então, assim, eu tenho bastante coisa pra falar, mas para o vídeo não ficar muito longo e você se enfadigar de me ouvir, eu quero dizer pra vocês, rompe. É o meu primeiro vídeo. E eu rompi. Com a graça de Deus. Então, assim, vendo muitas pessoas caminhando, porque eu tenho muita vergonha. Muitas pessoas caminhando, correndo. E eu quero dizer pra ti, vence o teu medo. Rompe. Avança em Deus, naquilo que Deus dos céus tem pra te dar. Então, assim, aqui, ó, tem um senhor que tava roçando a grama e me vendo gravar, gente. Isso pra mim é uma vitória. Porque quem me conhece sabe que muitas vezes eu fui paralisada pelo medo, pela vergonha. E hoje eu tô aqui gravando um vídeo, gente, e dizer pra você, não deixe a ansiedade te parar. Ela quer nos parar.
Mas eu digo pra ti, isso é experiência, gente, não é pra parar em nós. Porque o que aconteceu comigo não é igual a você e nunca vai ser. Pelo contrário, vai crescer outras vidas, vai chegar em outras vidas. Rompe o medo, essa palavra que eu deixo pra ti hoje. Rompe o medo e avance. Roma aquilo que o Senhor tem pra ti. Não deixa o medo te parar, não deixa a ansiedade. Rompe. Tô aqui já com dor no braço, que eu tô segurando pela mão, nem por um pezinho, não tô com microfone, nada, bem natural. Mas pra te dizer que o Senhor tem algo lindo pra ti. Rompe, assim como eu tenho rompido. Muitas vezes a ansiedade quer me parar. Às vezes quando eu sinto que eu tô querendo sufocar, que a ansiedade quer me pegar, eu levanto, vou fazer alguma coisa que me traz prazer, que é o que? Que é cozinhar, fazer um bolo, que é caminhar muito. Eu faço muita caminhada, eu caminho. E nesse processo são 5 anos aprendendo com a ansiedade, lidando com ela. Gente, eu não tenho resposta para tudo. Pelo contrário, eu tenho aprendido onde ela quer me parar, os gatilhos, e dizer para você: vence, vence, porque cada dia vencido e rompido é uma experiência para outros. Então eu quero deixar um beijo bem grande e dizer para ti: vence o teu medo, rompe, e até o próximo vídeo.